Oi, pessoas abençoadas, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Paula. O objetivo desse vídeo é contar testemunhos, exaltar o nome do Senhor. Então, se você tem algum testemunho, alguma experiência espiritual que queira compartilhar conosco, pode colocar aqui nos comentários para me deixar disponível aqui no canal. Já começa esse vídeo de hoje fazendo oração, como Deus me direcionou. Então, Pai, no nome de Jesus, eu coloco esse vídeo nesse canal, esse vídeo novo, e coloco esse canal em Tuas mãos. Cada pessoa, Pai, que aqui entrar com a intenção no coração de se alimentar da Tua palavra, de ter uma vida edificada, Pai, pelos testemunhos que são contados, que o Senhor venha tocar cada uma dessas pessoas profundamente. Que o Senhor venha, Pai, dar direção, dar respostas, que o Senhor venha, Pai, edificar a vida de cada um. E aquele Pai que veio das trevas, Pai, com intenção maligna, que o Senhor venha repreender e afastar no nome de Jesus. Que nada impeça, Pai, o Teu agir, que nada impeça, Pai, a Tua voz. Que aqui não seja, Deus, a minha voz, mas que seja, Pai, a do Senhor. Porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar com muitas pessoas aqui, no nome de Jesus. Eu te agradeço e te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje o vídeo nós vamos falar sobre perecer. Gente, o que é perecer? Perecer é a morte física ou espiritual. É ter uma vida de destruição, ter uma vida que não anda para frente, ter morte em algumas áreas da sua vida, Ou na vida sentimental, ou na vida financeira, na vida familiar, espiritual. Então, quando a pessoa está nessa condição, quer dizer que ela está perecendo. E por que nós perecemos? Já diz a palavra do Senhor, que o povo perece por falta de entendimento. Então, nós já começamos a ver, como eu sempre falo, e trago a nossa culpa para nós mesmos, Que nós temos que ter a maturidade de reconhecer os nossos erros, as nossas falhas diante de Deus. Porque, como eu sempre falo, se tem algo dando errado, a culpa não é de Deus, porque Deus não erra. Então, se tem algo dando errado, que não está indo para frente, a culpa é nossa. Então, nós precisamos examinar a nossa vida, as nossas atitudes, e tentar consertar os nossos caminhos diante de Deus. Porque as promessas de Deus, Ele é fiel para cumprir, mas não é de qualquer forma. Para Deus cumprir a promessa dele na nossa vida, nós precisamos estar em posição. Nós precisamos cumprir a palavra de Deus, seguir os mandamentos de Deus, seguir as direções de Deus. Por isso que eu sempre estou aqui falando, trazendo para nós a nossa responsabilidade. Se não tem algo dando certo na nossa vida, a culpa é nossa. Então não vamos nos acomodar com esse lugar de destruição, porque a vontade de Deus não é que o povo pereça. A vontade de Deus é nos dar uma vida em abundância. E nós precisamos nos colocar nessa posição para receber o melhor de Deus. A gente não pode aceitar qualquer coisa na nossa vida. Se nós somos um ser que buscamos a Deus, que já aceitamos Jesus Cristo, que estamos tentando consertar a nossa vida, o nosso caminho, a gente não pode achar que é normal viver de qualquer forma, ver algumas áreas da nossa vida perecendo. Então, se Deus falou que o povo perece por falta de entendimento, já começa a gente tomando, a nossa posição, reconhecendo a nossa culpa. Por que eu digo reconhecendo a nossa culpa? O povo perece por falta de entendimento. Gente, a palavra de Deus é o nosso manual de vida. Deus deixou aqui na palavra dele o entendimento que nós precisamos para a nossa vida, para que a gente não pereça. Então, se nós não estamos tendo esse entendimento, é porque nós não estamos buscando. Deus quer nos dar vida com abundância, Só que nós precisamos buscar. A gente tem que parar de achar que tudo vem de graça, porque na verdade a graça de Deus já está sobre a nossa vida há muito tempo. A graça de Deus já nos basta. Tudo Ele nos deu de graça, Ele nos deu a vida, Ele nos deu fôlego de vida, nós temos duas pernas, 2 braços, nós somos perfeitos. Deus nos deu a salvação, Deus deu o seu único filho para morrer na cruz por nós, para que a gente pudesse ter a nossa salvação. Então a graça, ela já está sobre nós, ela já está sobre a nossa vida. Só que se a gente quer colher de Deus aqui na terra, todas as promessas de abundância que Ele nos fez, nós precisamos arregaçar as mangas e correr atrás. Nós precisamos consertar na nossa vida, no nosso caminho, aquilo que está errado. Nós precisamos buscar de Deus a direção e buscar o entendimento, gente, porque é o entendimento que vai abrir a nossa visão. A palavra de Deus diz também que conhecereis a verdade vos libertará. Então, tudo que o diabo quer é que nós ficamos no lugar de engano.
que nós ficamos ali acomodados, o tempo passa, os anos passam e a gente não abre a nossa visão para entender que o diabo tem roubado as nossas bênçãos, né? Que o diabo tem travado várias áreas da nossa vida, está perecendo, está morrendo e a gente não percebe que as pessoas estão distraídas com os prazeres do mundo. Tudo aquilo que o diabo tem colocado no caminho, né, das pessoas como oferenda, como uma bandeja, de que tudo parece ser muito bom, tudo é prazeroso, tudo dá uma falsa sensação de alegria, de felicidade, mas com isso o tempo vai passando, a sua vida fica estagnada, né? Várias áreas da sua vida perecendo e você não está percebendo. Então Deus quer que a gente conheça a verdade para nos libertar. Deus quer que a gente busque esse conhecimento, esse entendimento para que a gente não venha perecer, para que a gente possa entender cada vez mais da verdade e da vontade de Deus. Muitas pessoas conhecem a palavra de Deus de ouvir falar, conhecem a Deus de ouvir pessoas testemunhar, mas nós temos que buscar conhecer a Deus face a face, ter experiências reais com Deus, pegar a palavra de Deus e ler naquilo que você tem dúvida, não só acreditar naquilo que as pessoas falam, né? Porque quando nós começamos a ler a palavra de Deus, ele se revela a nós, ele nos dá entendimento, né? E não é só a palavra de Deus, tudo começa aqui na palavra de Deus, mas Deus vai nos dando entendimento em cada área da nossa vida. Então o entendimento nos liberta para ter essa verdade de Cristo na nossa vida e fazer com que a gente não pereça. Muitas pessoas estão perecendo em várias áreas da vida dela e a pessoa está achando que é normal, a pessoa está acomodada, a pessoa não sabe nem por onde começar. Mas o conselho que eu te dou hoje, comece buscando o entendimento. Comece buscando o entendimento da parte de Deus do que precisa ser mudado na sua vida. Pergunte para Deus, Deus, o que está travando a minha vida? O que eu estou fazendo que não te agrada? Por que eu te sirvo há tanto tempo e tem algumas áreas da minha vida que está perecendo, está morrendo? Talvez a sua vida espiritual está perecendo, está morrendo e você não tem percebido. Sabe, começa a matar a sua carne, né, para ter esse entendimento de Deus. Matar a carne que eu falo, gente, é jejuar, abrir mão dos seus prazeres carnais, das suas vontades, sabe? Abrir mão de coisas que te separam de Deus, coisas que impedem vocês de buscarem a Deus. Olha para a sua vida, para a sua rotina, perceba quais são as suas atitudes que têm te afastado de Deus, quais são as suas atitudes que não deixa você ter um acesso a Deus, não deixa você separar um tempo para ler a palavra de Deus, não deixa você separar um tempo para orar, porque não adianta reclamar que a sua vida não vai para frente, não adianta olhar para a vida do outro e ver que tudo está acontecendo, né? As coisas estão caminhando e a sua está estagnada, né? A sua vida está perecendo em algumas áreas. Não é normal você ter várias áreas da sua vida perecendo se você buscar Deus, se você tem Jesus Cristo, já aceitou Jesus na sua vida. Então vamos pedir Deus direção. De repente está travando a sua vida uma maldição hereditária, de repente o que está travando a sua vida é um pecado que você ainda não confessou. Tem pecados que nós temos consciência, tem pecados inconscientes. Então tem várias práticas, né, que nós fazemos que afastam a verdade de Deus da nossa vida, que nos impede de enxergar o novo de Deus, que nos impede de ter essa comunhão e esse entendimento de Deus. Eu sempre falo com Deus, Deus, se o Senhor está dizendo que a falta de entendimento nos faz perecer, eu quero ter mais entendimento, porque eu não quero perecer. Eu não quero que a minha família pereça. Então me dê mais entendimento, Deus, me dê mais discernimento, me dê direção. E com isso nós vamos tendo resposta de Deus. Só que para você ouvir a voz de Deus, você precisa se desprender da sua parte carnal. Você precisa desfazer do seu eu, do seu ego, do seu orgulho, da dureza do seu coração, das suas vaidades, dos prazeres da carne, né? Que são vários, né? Várias atitudes que nós temos que afasta Deus da nossa vida. Então comece fazendo uma oração, perguntando para Deus o que tem acontecido, né? Na sua vida que tem travado. Você já sabe que você está perecendo porque você não tem entendimento. Então busque de Deus esse entendimento para que a sua vida possa destravar. Onde que nós buscamos esse entendimento? Antes de tudo, lendo a palavra de Deus. Parece que você vai ler em primeiro momento, não vai entender muito bem, mas quando você une a leitura da palavra de Deus com o jejum e com uma oração, Deus começa a abrir sua visão.
Deus começa a te revelar o que tem na sua vida que está travando, sabe? Deus começa a te dar o entendimento. E é esse entendimento que nós precisamos para que nossa vida não pereça, para que nossa vida não fique no mesmo lugar, para que nossa vida não morra. Pode ser que uma área da sua vida esteja indo tudo bem, mas talvez outra área esteja morrendo, esteja perecendo. E não é normal. Como eu sempre falo, é normal passar por provas, mas não é normal viver na prova. Nós temos que aceitar de Deus as provas, porque ela nos faz crescer. Deus permite as provas, né, para que a gente possa amadurecer, para que a gente possa suportar de Deus um alimento sólido. Porque quando nós somos crianças na fé, como diz a palavra de Deus, nós temos que nos alimentar de alimento líquido, porque nós ainda não suportamos um alimento mais sólido. Então nós precisamos buscar de Deus essa maturidade, esse amadurecimento, crescer espiritualmente, para que Deus possa nos dar o alimento sólido, para que Deus possa nos dar mais, porque Ele tem mais para nos dar. De repente Deus quer te abençoar mais, quer usar você em vários dons, quer usar você na presença dEle, quer te mostrar o que tem travado a sua vida, só que você ainda está sendo criança, você ainda está necessitando do alimento líquido. Então Deus está te dando o que você suporta, né? Então, para você suportar um alimento sólido, mais de Deus, mais revelações, mais entendimento, você precisa buscar essa maturidade espiritual para a sua vida. E você vai conseguir somente através de jejum e oração. Gente, jejum é uma porta assim, que nos aproxima tanto de Deus, é tão soberano, é tão sobrenatural. Eu tenho experimentado assim, várias experiências, né, que depois eu vou testemunhar aqui no canal, através do jejum. No meu vídeo de jejum, né, que eu falei, expliquei um pouco sobre como é fazer o jejum, eu falo e aconselho vocês a começar a fazer um jejum de meia hora, porque eu sei o quanto é difícil fazer um jejum. É muito ruim quando você promete a Deus que vai fazer o jejum de 1 hora, de 2 horas, de um dia, e você quebra, porque você ainda não consegue fazer esse tempo todo. Então é muito bom começar do pouco e depois você começa a aumentar o tempo de jejum. Eu falo isso porque comigo deu muito certo. Eu tinha muita dificuldade de jejuar. Quando eu acordo, eu já quero logo tomar meu café, né? Porque eu sou viciada no café. Então, para mim é muito difícil. Se eu não tomo café, minha cabeça dói, eu fico irritada. Então, é muito difícil para mim jejuar. E jejum nunca vai ser fácil, né? Sempre é difícil, gente. Só que quando a gente tem a prática, né? Começa a acostumar a jejuar, começa a ficar mais leve. Deus vai alimentando a nossa fé, o nosso espírito. Deus vai fortalecendo e daqui a pouco vocês vão fazer um jejum de 1 hora, de 2 horas. Você vai começar a jejuar todos os dias. Deus é tão soberano, tão sobrenatural, a forma dele de agir é tão maravilhosa que depois você vai se acostumar a jejuar que você não vai mais conseguir ficar sem jejuar. Então, quando a gente dá o primeiro passo, que é o primeiro passo que é mais difícil, é começar a jejuar. Então, quando eu comecei a jejuar, era muito difícil para mim ficar 1 hora sem tomar café quando eu acordo. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer meia hora, sem nem saber se o meu jejum ia ser recebido por Deus. Então, eu comecei a falar, Deus, é o pouco que eu consigo fazer agora. Eu ainda não consigo, eu ainda não tenho a capacidade de fazer um jejum maior, né, com tempo maior. E comecei, um certo dia eu fiz um jejum de meia hora. E fiz, gente, jejum de meia hora, mas com pensamento em Deus. Eu fiz com sinceridade, eu fiz com fé, com aquela vontade de que fosse aceito por Deus. E ali, gente, eu senti uma força muito grande. Eu senti que Deus recebeu o meu jejum, sabe? Então não foi o tempo, foi a qualidade. A minha sinceridade, a minha fé fez com que Deus aceitasse o meu jejum de meia hora. Eu já ouvi pessoas falando, que você tem que jejuar 1 hora, 2 horas, um dia. Gente, eu acho que não existe regra. Deus vai te dando direção conforme aquilo que você suporta. É o que a gente está falando do alimento, né? De quando a gente é criança, que é o alimento líquido que Deus nos dá. E quando nós amadurecemos, Deus nos dá o alimento sólido. Com o jejum também é assim. A gente vai caminhando, dando passo a passo. Então não se cobre conseguir fazer um jejum de 1 hora, de 2 horas, de um dia. Já no primeiro dia. Então faça de meia hora, porque de meia hora vai ser mais fácil para vocês conseguirem cumprir. Não vai acontecer de quebrar e vocês ficarem frustradas, né? Na dúvida de que foi aceito ou não por Deus. Então faça de meia hora, também não é fácil, mas é a forma mais fácil de começar a ter esse hábito de jejuar, como eu fiz. Depois que eu fiz o jejum de meia hora, eu me senti mais forte, eu senti que foi recebido por Deus.
Eu senti que Deus recebeu aquele jejum e começou a me fortalecer. E depois eu fiquei animada, eu comecei a fazer no outro dia, depois comecei a fazer no outro dia, depois comecei a mudar, em vez de eu fazer o jejum de manhã, eu comecei a tirar uns certos alimentos, né, que me faziam falta, e fui entendendo que Deus estava recebendo o meu jejum. E quanto mais Deus recebia o meu jejum, Deus começou a abrir o meu entendimento para muitas situações da minha vida, para muitas coisas que Ele queria me mostrar. Deus me revelou muitas situações através desse jejum, através do meu primeiro passo, de começar aquele jejum de meia hora. Então, assim, Deus tem feito maravilhas, gente, nesses últimos tempos, né, na minha vida espiritual. Deus tem me feito crescer muito, e tudo isso foi através do jejum. Deus tem usado pessoas para confirmar o que Ele já tinha me mostrado em sonhos, o que Ele já tinha falado comigo. Deus me mostrou coisas que eu entendi que antes Ele já queria me mostrar, e eu não estava ainda preparada para receber aquilo dele. E hoje, Deus me preparou para isso. Então, Deus me deu o novo dele. Deus me revelou aquilo que há muito tempo Ele queria me revelar. Só que naquela época eu não estava jejuando, eu estava desapercebida. Então, Deus talvez tenha algo muito grande para te entregar. Deus já esteja com a bênção ali na mão para te entregar. E ainda não entregou porque você não se posicionou. Então, Deus quer ver a nossa carne sendo esmagada todos os dias, matando a vontade da nossa carne para que nosso espírito possa crescer diante dele, né? Quando eu digo matar a carne, esmagar a carne, gente, não é que Deus quer nos ver morto, né? Não é isso, eu digo os prazeres da carne, a vontade da carne. Deus quer que a gente mate isso todos os dias para receber o novo dele. Deus é Espírito Santo, o Espírito Santo não age onde tem podridão. O Espírito Santo não age na carne, então nós precisamos matar a vontade da nossa carne para receber o Espírito Santo, para ter a direção do Espírito Santo, sabe? De repente você está há anos procurando uma resposta na sua vida, uma direção, certas situações que acontecem na sua vida você não consegue entender, e através do jejum eu tenho certeza que Deus vai abrir a sua visão, vai te dar aquilo que Deus está guardado para te dar há muito tempo. Ele vai destravar, Ele vai te tirar de cativeiros que você já deveria ter saído. Você já deveria ter recebido muitas bênçãos na sua vida. Você já deveria ter entrado por muitas portas abertas por Deus na sua vida, e isso ainda não aconteceu. As bênçãos na sua vida estão atrasadas, estão travadas, e não é culpa de Deus, é culpa nossa, é culpa sua, porque você ainda não se posicionou. Então, se nós estamos perecendo por falta de entendimento, a culpa é nossa, porque Deus deixou o entendimento, Deus deu as instruções de tudo que nós precisamos fazer para ter esse entendimento e ter a nossa vida destravada. O manual da nossa vida está aqui, ó, a palavra de Deus, é o manual de vida. Tudo bem que quando a gente lê, né, talvez a gente não entenda nada de início, mas conforme vocês vão orando, jejuando, lendo a palavra de Deus, vocês conseguem entender tudo que está aqui dentro, sabe? Claro que não vai ser da noite para o dia, porque a palavra de Deus é muito extensa, tem muito conteúdo aqui, graças a Deus. Mas você pode ir em alguns conteúdos específicos para aquele momento que você está vivendo. Você está em aflição? Abra aqui no versículo da Bíblia os Salmos, né, que fala de aflição, que Deus vai te fortalecer através daqueles Salmos. Você precisa de um socorro? Vai aqui, busque na Bíblia um tema que fale sobre essas respostas que você precisa. Você está com problema na sua vida financeira? Procure aqui no livro, na palavra de Deus, uma resposta para o seu problema financeiro. Você está com problema no seu casamento? Procure aqui no livro, né, o conteúdo que fala sobre o casamento. E aí você vai em partes específicas da sua vida que está precisando de resposta, buscando essa resposta aqui no livro, no manual de vida que Deus nos deu. Então, se a gente está perecendo por falta de entendimento, é culpa nossa, porque Deus já deixou tudo para que a gente possa buscar esse entendimento. E muitas das vezes a gente não busca porque está acomodado, porque tem preguiça, porque não quer lutar, porque não quer batalhar. E eu digo a vocês que se vocês continuarem nesse momento, nesse lugar de acomodação, com preguiça de ler, com preguiça de buscar Deus, com preguiça de fazer um jejum, vocês não vão sair do lugar, a sua vida não vai mudar, a sua vida não vai destravar. Eu tenho muitos testemunhos para contar, coisas que Deus continua fazendo, coisas que Deus já fez, experiências sobrenaturais, coisas que Deus tem me revelado, me mostrado, tudo através de jejum, de oração, porque Deus vai destravando a nossa vida. Olha, tem coisas na nossa vida que está travada há tanto tempo por atitudes pequenas
que a gente nem lembra, pecado inconsciente que nós não lembramos, pecados que veio dos nossos antepassados, que gerou uma maldição hereditária. Deus fala que vai visitar a maldição dos pais nos filhos até a 4ª geração. Você já parou para pensar o que seus pais fizeram no passado? Já parou para pensar o que seus avós, seu bisavô, seu tataravô fez na vida deles, tanto da parte materna quanto da paterna? Você já parou para pensar que essas práticas ilícitas dos seus antepassados está gerando uma maldição na sua vida até hoje? Tem maldição circulando na sua geração. Tem maldição ainda andando de geração em geração. Talvez esteja aí na sua geração. E você precisa quebrar para que não alcance a vida dos seus filhos e dos seus netos. Então tem muitas coisas, gente, no mundo espiritual que a gente ainda não entende, que a gente ainda não vê. Só que no lugar de acomodação, Deus não vai revelar, não vai mostrar. Nós precisamos sair desse lugar de acomodação, buscar esse entendimento de Deus. Deus, por que a minha família passa por tal situação? Sabe, comece a fazer um mapeamento, comece a entender o que aconteceu na vida do seu pai, dos seus avós. Porque o que eles fizeram lá, gente, ainda está aqui na sua geração. Ainda está aqui na sua geração ativa. Tem maldição ativa na sua geração. Eu digo isso para vocês porque nesses últimos dias Deus tem me mostrado, Deus tem me revelado. E tudo porque eu comecei a jejuar e ler a palavra de Deus mais. Comecei a buscar mais. Comecei a matar os desejos da minha carne. Comecei a me colocar diante de Deus verdadeiramente. Deus está me mostrando, sabe, situações da minha vida que foram travadas, maldições da minha vida, na minha geração, que foram travadas por causa das atitudes dos meus antepassados. Isso é bíblico. Deus visita a maldição dos pais nos filhos até a 4ª geração. Então você precisa ter esse entendimento, quebrar essa maldição na sua geração, para que não vá atingir a vida dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos. E lembrar também que os seus pecados também geram uma maldição hereditária para a vida dos seus filhos. Vai visitar a sua maldição, Deus vai visitar a maldição sua nos seus filhos até a 4ª geração. Nos seus filhos, nos seus netos, nos seus bisnetos. Então, por isso que eu falo que ter um filho, gente, é uma responsabilidade muito grande. Ter um filho não só a responsabilidade de educar, de ensinar o caminho certo, né, de ter gastos ali para sustentar. Tem uma responsabilidade espiritual muito grande, que nem todo mundo se atenta para isso. Nós pagamos por pecados dos nossos bisavós, dos nossos tataravós, e só Deus sabe o que eles fizeram. E você só vai saber o que eles fizeram, sinceramente, diante da revelação de Deus. Porque, de repente, aconteceu tantas coisas na sua família que ninguém te fala. Eu sei coisas hoje que foi diante da revelação de Deus. Deus me revelou coisas de lá dos meus antepassados. Não porque eu ouvi a minha família falando, mas é porque Deus revelou. A gente não sabe o que o seu bisavô fez. Quem sabe é só Deus. E Ele vai te revelar. Você só vai saber através da revelação de Deus. Porque ninguém está aqui mais para contar. Né? É muitos anos atrás. Então foi cometido muitos erros no passado que atingiu hoje a sua vida. E você está debaixo dessa maldição e ainda não percebeu. Então vamos nos despertar para que Deus possa nos dar esse entendimento que nós precisamos para que a nossa vida não pereça. Nós estamos muitas vezes presos em cativeiros espirituais. E eu falo com você, gente, isso existe. Tudo que eu falo aqui no meu canal, eu falo muito das minhas experiências. Eu gosto de ouvir testemunho, eu gosto muito de ouvir experiência de outras pessoas. Nossa, edifica, eu amo testemunhos, né? Por isso que eu sempre falo para quem tiver testemunho, pode colocar aqui no comentário, né? Para que a gente possa compartilhar. Porque eu amo, isso edifica sim a nossa vida. Só que eu falo com Deus que eu quero ter experiências reais com Ele. Eu quero experimentar dessas experiências. Eu quero viver. Eu quero falar daquilo que eu vivi, daquilo que eu sei que aconteceu. Então eu falo com vocês, existem cativeiros na nossa vida, por experiências próprias na minha vida, né? Que eu posso depois contar. Eu ainda tenho muitos testemunhos a contar. Tem cativeiro que nós estamos por algumas práticas aprisionados, por isso que muitas das vezes sua vida não sai do lugar, muitas das vezes você não consegue, sabe, um casamento, você não consegue ter do seu lado uma pessoa que vale a pena, a sua vida financeira não vai para frente, a sua vida familiar não vai para frente, até mesmo a dificuldade em ter Jesus na nossa vida pode ser porque você está num cativeiro, você não consegue aceitar Jesus, você não consegue ver Deus como seu pai, talvez seja um cativeiro de algo que foi gerado na sua vida lá na sua infância.
Então, o mundo espiritual, gente, ele é muito extenso. Não tem como a gente servir a Deus, buscar Jesus Cristo e não querer batalhar. A gente só vai ter êxito na nossa vida se nós enfrentarmos. Sabe, a gente não pode ter espírito de covardia. Nós precisamos pedir a Deus o espírito de força, de fé, de coragem, de ousadia para batalhar. Porque o demônio, ele sempre vai prender as suas bênçãos. Ele sempre vai achar uma brecha ali se você não vigiar para prender as suas bênçãos. Por isso que a vitória não chega na sua vida, por isso que a porta aberta não chega na sua vida, por isso que a restauração não chega na sua vida, por isso que a prosperidade não chega na sua vida. Não é porque Deus não quer, porque Deus quer. Deus tem pressa em abençoar, Deus tem muitas bênçãos, muitas portas, gente. As promessas de Deus, da salvação, não é só a gente viver o melhor de Deus lá no céu, que Ele tem preparado para nós. Deus prometeu uma vida abundante aqui na terra. Passar por provações é normal, a gente precisa aceitar o tempo de provação que Deus permitir na nossa vida, mas não é normal viver na provação, viver anos e anos com o mesmo problema. Não é isso que Deus quer pra gente. Deus quer nos dar uma vida de bênçãos, uma vida de abundância. Não é errado ter uma vida de abundância aqui nesse mundo, porque é isso que Deus tem pra nós. Não é só uma vida perfeita lá no céu que Deus promete, né, para aqueles que buscam a salvação. Deus promete uma vida abundante aqui também. E Ele já tem falado, muitas pessoas perecem por falta de entendimento. E a gente não tem entendimento porque nós não estamos buscando esse entendimento. Deus deixou tudo aqui, ó, tudo pra gente. Deus deixou as estratégias de como buscar esse entendimento para nossa vida não perecer. Então, abra os seus olhos hoje, entenda que tudo é uma batalha espiritual. Tudo, antes de acontecer no mundo físico, existe algo espiritual por trás. Existem movimentações no mundo espiritual antes de algo acontecer aqui na Terra. E tanto para o bem quanto para o mal. Por exemplo, você está batalhando para ter uma vitória na sua vida, a vitória está acontecendo lá no mundo espiritual e Deus vai trazer à tona aqui no mundo físico. Também as maldições, toda maldição que está sendo gerada está sendo feita lá no mundo espiritual e depois vai vir aqui no mundo físico. Então é para as duas partes, para a parte boa e ruim. Tudo começa no mundo espiritual, tudo começa com uma batalha no mundo espiritual. Por isso nós não podemos fugir das batalhas, porque senão o diabo ele sempre vai ter êxito. O diabo ele sempre vai triunfar. Ele sempre vai roubar as nossas bênçãos, né? Ele sempre veio para roubar, matar e destruir. Então, se a gente não se colocar em posição de batalhar, vestir as armaduras de Deus, como diz em Efésios, né? O capacete da justiça, calçar os pés da palavra, usar o escudo da fé para apagar os dardos inflamados. Se a gente não buscar entender o que é essas armaduras de Deus sobre a nossa vida para batalhar, se a gente não buscar entender o que Deus tem dado pra gente como armas, né, para batalhar, a gente vai perecer por falta do entendimento. Então Deus quer nos dar entendimento. Então, se essa palavra te tocou nesse dia de hoje, né, se Deus falou com você, se você está em alguma situação que eu falei aqui nesse vídeo, comece hoje a buscar o entendimento. Comece a buscar de Deus a resposta do que está acontecendo na sua vida, o que está travando a sua vida, o que está acontecendo, o que Deus quer de você, o que você precisa mudar. Não pense que o que está acontecendo na sua vida é normal, é natural. Não pense que Deus quer que isso aconteça. Deus quer te abençoar, Deus quer te livrar. Jesus Cristo veio para libertar cativos. Então muitas pessoas estão cativas e não sabem, e não percebem, ou não acreditam. Então comece a buscar esse entendimento de Deus. Comece orando, se arrependendo, gente. Eu sempre falo que a oração ela começa com um pedido de arrependimento, com um pedido de perdão a Deus, porque nós somos falhos o tempo todo. Nós pecamos até mesmo em pensamento. Nós temos pecados inconscientes, algumas situações que nós geramos, que nós fizemos, que nós falamos, que gerou um pecado e nós pensamos que não tem nada a ver. Por isso a gente pede Deus perdão pelos pecados consciente ou inconsciente. Se você tem dúvida de qual pecado, né, que você precisa pedir perdão, peça a Deus para trazer a sua lembrança, as suas práticas malignas. E peça perdão para Deus. Primeiro precisa a gente pedir perdão. Ninguém entra numa batalha sem antes pedir perdão a Deus, porque senão o diabo ele vai ter uma brecha para te atacar. Ele vai ter uma brecha para travar a sua vida, ele vai ter uma brecha para te acusar. Então a gente entra em batalha primeiramente confessando os nossos pecados. Depois que você confessar os seus pecados, ore,
Coloque nas mãos de Deus o seu propósito, né? Aquela parte específica área específica da sua vida que você está querendo uma resposta, ou toda a sua vida, né? Que precisa de uma resposta. Peça a Deus para te dar a direção do que tem travado a sua vida, do que você precisa mudar. E comece hoje mesmo fazer um jejum. Comece hoje mesmo a fazer um jejum, nem que seja de meia hora, nem que seja tirando um alimento que você mais gosta, né? Lembrando que tem que ser um jejum, um sacrifício que doa na sua carne. Então você tem que tirar um alimento que te faz falta. Não adianta tirar um alimento que não faz diferença na sua vida, porque é esse sacrifício que vai ser recebido para Deus. Eu tenho certeza que um jejum de meia hora, feito com sinceridade, de coração, com o coração aquebrantado e com fé, vai ser recebido por Deus. Assim como o meu jejum tem sido recebido por Deus. Com o tempo, eu comecei a jejuar um pouco tempo a mais. Deus vai te dando condições de fazer um jejum maior, vai te dando direções, estratégias, mas comece. O importante é começar. Depois de jejuar, de orar, comece a ler a palavra de Deus. Comece a ir em alguns versículos específicos para a resposta que você está procurando. Comece a ler Efésios, que fala muito de batalha espiritual, para que você entenda quais são as armaduras de Deus, né, que a gente precisa vestir, para você entender como isso funciona. Se você não entendeu, peço ao Espírito Santo discernimento, entendimento, para que você tenha um entendimento, para que você não pereça. E assim a sua vida não vai perecer, sua vida vai caminhar, você vai batalhar e você vai ver áreas da sua vida sendo destravadas. Mas nós precisamos deixar de ser covardes, não ter medo. Não ter medo, gente, porque pior do que tudo é ficar anos e anos no mesmo lugar. Pior de tudo é ver o diabo roubando as suas bênçãos e não fazer nada. Pior de tudo é saber que Deus tem um entendimento para nos dar e nós estamos perecendo porque nós não estamos buscando o entendimento, porque nós estamos deixando para lá, porque nós estamos empurrando com a barriga, porque nós estamos achando que está tudo normal. E o diabo quer que você pense que tudo é normal. Então, tudo isso que eu tenho falado é para quem serve a Deus, para quem já tem Jesus Cristo na vida, quem aceitou Jesus, ou quem ainda não aceitou, né, já vai aceitar, já tenha estratégias, né, para você não perecer, para você ter o entendimento na sua vida, para você ter a sabedoria de Deus, ter o entendimento, o discernimento, a direção do Espírito Santo, porque Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe do antes, do durante, do depois, ele sabe o que vai vir amanhã, no futuro. Então, ele que vai nos dar as estratégias e a direção de cada parte da nossa vida que precisa ser destravada. Então, gente, no nome de Jesus, abra os teus olhos espirituais, entenda que existe uma batalha. Enquanto você está de braço cruzado, o diabo está armando ciladas contra a sua casa, contra a sua vida. O diabo está travando as suas bênçãos, o diabo está roubando aquilo que é seu. O diabo está atrasando as bênçãos que era para ser sua. E a maioria das vezes, a culpa é nossa, porque nós não estamos em posição. Se você aceitou Jesus, resolveu seguir a Deus na sua vida, você precisa batalhar. Você precisa abrir mão do seu eu, da sua vontade, da sua carne, sair de cima do muro e buscar uma mudança total para a sua vida, porque é isso que Deus tem para você. Porque senão não faz diferença você estar na presença de Deus e vivendo na derrota como se estivesse no mundo. Quer dizer que o diabo ainda está tendo acesso à sua vida. Então você precisa tomar posição, se colocar diante de Deus verdadeiramente, pedir a Deus direção, o entendimento da palavra dele, da vontade dele sobre a sua vida, que eu tenho certeza que Deus vai destravar a sua vida. Se depois desse vídeo, né, você tiver algum testemunho para contar, algo que você queira compartilhar sobre qualquer assunto que eu falei aqui, se você já tem entendimento sobre isso, né, sobre as batalhas espirituais, sobre maldição hereditária, se você tem algum tema, né, que você queira entender mais, em que eu possa acrescentar à sua vida, né, sobre as minhas experiências, coloque aqui no comentário também, para que a gente possa compartilhar. Se você tem sugestão de vídeos, né, de algum assunto que você queira que eu traga, né, pode colocar aqui no comentário também. Então, gente, muito obrigada por ter ficado até aqui. Que Deus possa abrir grandiosamente os olhos de cada um de vocês, assim como Ele tem aberto o meu. Assim como Ele tem destravado na minha vida, assim como Deus tem colocado experiências na minha vida, que Ele possa colocar na vida de cada um de vocês também, de acordo com a busca de cada um. Porque Deus dá de acordo com o que a gente busca. Deus dá aquele que bate a porta, aquele que abre o coração para Ele. Então abre seu coração para Deus e deixa Ele mover a sua vida, no nome de Jesus. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Se esse vídeo foi útil para você, compartilhe com seus amigos, com seus familiares. Não esqueça de deixar a curtida no nosso canal, tá? Nesse vídeo. Muito obrigada e até o próximo vídeo.